Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um problema de cálculo de fugacidade de uma substância pura. O enunciado diz o seguinte: determine a fugacidade e o coeficiente de fugacidade para o N-butano puro a 260 Kelvin e na pressão de 200 bar. Para esse composto, considere que a temperatura crítica é 425,2 Kelvin, P crítico seria 37,9 bar, o fator acêntico é 0,193 e a massa específica do N-butano no estado de líquido saturado, na temperatura que ele está fornecendo aqui, que seria 260 Kelvin, seria 0,579 gramas por centímetro cúbico. Considere válida a seguinte fórmula da equação de Antoine, que seria a equação que nós temos aqui embaixo, tá bom? Pessoal, tem algumas informações que a gente precisa discutir aqui, né? Primeiro, esse dado de ρ do líquido saturado aqui seria a massa específica do N-butano no estado de líquido saturado a 260 Kelvin. Não significa que na pressão aqui de 200 bar e na temperatura de 260 Kelvin, ele de fato seja um líquido saturado. Daqui a pouco a gente vai ver a importância dessa informação que ele nos dá aqui. Uma outra coisa que seria interessante da gente perceber é que por mais que a gente tenha essa informação, né, que remete à fase líquida, seria interessante a gente descobrir qual que é o estado físico que o N-butano está na condição de temperatura e de pressão que a gente vai efetuar os nossos cálculos. Como é que a gente pode fazer isso? Utilizando a equação de Antoine, tá bom? Então, se a gente coloca aqui a temperatura de 260 Kelvin, né, considerando aí que essa correlação seja válida em um intervalo de temperatura que pega esse valor de 260 Kelvin, a gente pode calcular um valor de Psat aqui que vai ser retornado em bar, concordam comigo? Então, se você fizer essa conta aqui com calma, você obtém que o Psat do N-butano, nessa temperatura aí, seria de 0,61 bar. O que isso significa, pessoal? A pressão que a gente vai trabalhar aqui seria de 200 bar. A pressão de saturação na mesma temperatura é 0,61 bar. Então, como o P que a gente vai efetuar os cálculos é maior do que o Psat, a gente pode concluir que o N-butano aí nessas condições ele é um líquido subresfriado. Né? Professor, não entendi. Tem uma outra forma da gente visualizar isso que seria graficamente. Então vamos ver aqui. O que a gente está tentando calcular, pessoal, seria esse ponto de fugacidade aqui, né? E nessa região da matéria, quando a gente lembra aí do que a gente conhece já sobre diagramas pressão por volume molar, a substância de fato ela é um líquido subresfriado. Qual foi o valor de Psat que a gente calculou aqui? Foi de 0,61 bar. Qual que é o valor da pressão que ele está na mesma temperatura? Ó, perceba que os dois pontos estão na mesma isotérmica. Vou até colocar aqui, seria a isotérmica de 260 Kelvin. Essa pressão aqui seria a pressão de 200 bar. Então, realmente, ele está aqui. Ó. Esse é o ponto que a gente está interessado. Realmente, a gente está na região de líquido subresfriado, tá bom? Então, como é que a gente calcula a fugacidade de um líquido subresfriado? A gente pode utilizar aquela identidade matemática que eu passei para vocês nos slides, né, que também está apresentada no próprio livro texto da disciplina. Então, quando a gente olha para essa equação aqui, ela nada mais é do que uma igualdade de dois termos, né? A fugacidade do líquido subresfriado no andado TIP é igual à própria fugacidade do líquido subresfriado no andado TIP, porque se a gente olhar bem, ó, esse termo aqui do denominador corta com o numerador, esse termo corta com esse, e o Psat corta com o Psat. Então, no final das contas, a fugacidade a TIP é igual à fugacidade TIP. Mas quando a gente expressa essa identidade matemática aqui como sendo esse produto de três termos, fica muito mais conveniente para a gente chegar no nosso objetivo final, que seria calcular o valor dessa variável aqui, tá ok? Eu não vou deduzir aqui, tá bom? Eu vou trazer apenas como é que vai ficar a fórmula final e a dedução vocês têm lá nos slides e também no livro da disciplina. Então, esse primeiro termo aqui, vamos chamar de termo 1, seria equivalente a essa exponencial aqui, ó. Essa exponencial ela é chamada de fator de Point. E tem uma simplificação quando a gente sai desse termo de cima para o termo de baixo, que a gente está supondo que o líquido aí que a gente está trabalhando, ele é incompressível. O que significa dizer isso? Em termos práticos aqui para a nossa resolução da questão, é que esse valor de ρ aqui, ó, ele não está sendo dado na temperatura de 260 Kelvin e na pressão de saturação, então o valor de ρ que a gente tem lá seria para esse líquido aqui.
Mas se a gente está supondo que ele é incompressível, eu estou aproximando a massa específica aqui nessa condição de saturação como a massa específica aqui em cima, né? O que não é uma hipótese tão absurda assim, porque se a gente olhar os dois pontos, eles recaem praticamente sobre uma linha vertical, né? Que seria o comportamento da isoterma aqui na região de líquido subresfriado. Então, o que a gente vai fazer com esse dado de ρ do líquido saturado? A gente vai poder calcular esse termo aqui da equação, que seria o volume molar do líquido na condição de temperatura que a gente está trabalhando, tá bom? Essa exponencial, se a gente for tentar interpretar aqui de uma forma um pouco mais física, ela está levando em consideração o efeito da pressão na fugacidade do líquido, porque ela seria a razão entre a fugacidade do líquido aqui nessa condição de cima, que é o líquido subresfriado, dividido pela fugacidade do líquido saturado na mesma temperatura, ou seja, daqui para cá eu tenho uma isoterma, tá? O segundo termo aqui, vamos colocar esse aqui como sendo o termo 2, ele é uma razão entre a fugacidade do líquido saturado, que seria esse ponto aqui que eu estou destacando em azul, e do vapor saturado na mesma temperatura, que seria esse ponto aqui. Agora, vocês concordam comigo que, no final das contas, isso aqui é um ponto de equilíbrio, né? Quando eu pego esse líquido saturado com esse vapor saturado, porque eu tenho um líquido e um vapor na mesma condição de temperatura e na mesma condição de pressão. Então, pela nossa própria condição de equilíbrio, quanto é que tem que ser isso aqui, ó? 1. Que seria exatamente esse resultado aqui. Por fim, a gente tem a fugacidade do vapor na temperatura T e na pressão de saturação, então nós estamos falando desse vapor aqui, dividido pela pressão na qual a gente conhece a fugacidade, que seria a pressão de saturação, então isso aqui seria a própria definição do φ, né, o coeficiente de fugacidade na condição de saturação, e por fim a gente tem aqui o PI-SAT, tá bom, pessoal? Então a gente teria aí um produto desses três termos. O que a gente conhece, o que a gente precisa calcular, olhando para essa fórmula aí? Então, se a gente olhar para o enunciado do problema, a gente sabe que essa temperatura na qual a gente vai efetuar os cálculos seria 260 Kelvin, que é esse mesmo valor de temperatura que aparece aqui embaixo, tá bom? E a pressão aqui que a gente está interessado seria 200 bar, que é esse mesmo valor de pressão que aparece aqui. Então, isso aqui é 200, isso aqui é 260. O valor do PSAT a gente já conhece também, porque a gente calculou lá no início do problema como sendo 0,61. Então, isso aqui para a gente é 0,61 bar. Tá? Mas a gente ainda não conhece esse volume molar do líquido, mas a gente vai calcular utilizando esse dado. Mas vamos para frente. O PSAT também a gente já conhece, né? Como eu acabei de dizer, portanto, isso aqui seria 0,61 bar. E aí a nossa atenção vai se concentrar em determinar o valor desse φ-SAT, que a gente ainda não sabe, e desse VL aqui, que também a gente ainda não sabe, tá bom? Uma vez que a gente conhece essas duas variáveis, é só jogar aqui na fórmula e a gente tem calculado aí a nossa fugacidade, portanto o problema fica resolvido. Como é que a gente pode calcular, por exemplo, esse termo do volume molar, que seria mais simples aqui para a gente executar no início, pessoal? Na verdade, esse volume molar, se a gente for olhar para as unidades dele, ele é alguma coisa aí, vamos deixar em centímetro cúbico por mol. Se a gente olhar para a massa específica que a gente tem lá em cima, que é um valor de 0,579 grama por centímetro cúbico, isso aqui, olhando de novo para a unidade, seria grama por centímetro cúbico. Então, como é que a gente pode transformar isso aqui em alguma coisa que tenha unidade de centímetro cúbico por mol? A gente vai ter que utilizar o conceito de massa molar. O N-butano, eu vou colocar aqui em cima, ele seria o C4H10, portanto, você calcula aí que a massa molar é 58 gramas por mol. Então, quando a gente divide aqui os 58 gramas por mol pela massa específica que a gente tem, que seria 0,579 grama por centímetro cúbico, a gente obtém que esse grama cancela com esse grama e vai sobrar centímetro cúbico por mol. Portanto, o nosso VIL aqui, ele teria um valor de aproximadamente 100,173 centímetros cúbicos por mol, tá bom? Então, esse termo aqui que aparece na conta para a gente, ele não é mais uma incógnita, tá? E isso aqui seria, colocar aqui embaixo, tá? 100,173 centímetros cúbicos por mol. Então, perceba, pessoal, que eu vou ter que utilizar um valor de R que seja compatível com a pressão em bar e com o volume molar em centímetros cúbicos por mol. E esse valor de R aí, eu vou colocar aqui no canto, seria 83,14 centímetro cúbico bar, que divide mol Kelvin.
Então só falta para a gente agora calcular o φ sat. Como é que a gente pode calcular o φ sat, pessoal? Isso aí não é a fugacidade de um vapor, né, que seria dividido pela pressão de saturação, ou seja, não é isso aqui. Fugacidade de vapor a gente já sabe calcular, diferentes formas. A gente pode aplicar, por exemplo, uma integração de dados numéricos experimentais, que seriam dados volumétricos, mas aqui a gente não tem uma tabela que nem lá naquele exercício do CO2, portanto isso aqui está descartado. Ou a gente pode aplicar uma correlação generalizada, tá? E aí a gente trabalhou com a correlação de Lee-Kessler e com a correlação para o B do virial, e aí a gente pode aplicar uma equação de estado. No caso desse exercício, a gente vai aplicar uma correlação generalizada, que seria a correlação para o segundo coeficiente do virial. Φ, de acordo com essa equação, seria dado por essa expressão matemática que está em função das coordenadas críticas, né? Porque o PR seria o P sobre o P crítico, o TR seria o T sobre o T crítico. Temos aqui esse B0, o B1 e o ômega também, o ômega é dado no enunciado, e o B0 e o B1 são calculados tão logo a gente conheça a temperatura reduzida. Eu só quero chamar a atenção de vocês, pessoal, para esse termo aqui novamente. O que seria o φ sat? E a gente vai calcular isso aqui, ó. A gente está interessado em calcular na temperatura T, que é 260 Kelvin, e no Psat, que é 0,61 bar. Então, eu vou deixar isso aqui bem destacado, que isso aqui está sendo calculado numa condição de 260 Kelvin e de 0,61 bar. Por que isso? Porque quando a gente vai calcular aqui o PR, pessoal, é muito comum que a gente confunda e coloque o P sobre o P crítico como sendo 200 bar, o meu valor de P. Mas eu não estou calculando isso aqui a 200 bar, eu estou calculando no valor de Psat. Então, o PR seria 0,61 dividido pelo P crítico da substância aí, que seria 37,9, se a gente voltar aqui no enunciado, tá bom? E aí a gente obteria um valor de 0,0161. No caso do TR, aqui seria 260 Kelvin mesmo, dividido pelo T crítico, que seria 425,2, portanto, o valor dá 0,6115. E aí a gente vai utilizar essas informações aqui dentro da conta, né? A gente pode obter um valor para o B0 e um valor para o B1. Fazendo a conta com calma, a gente obtém aproximadamente menos 0,844 e aqui menos 1,2183, e no final das contas a gente calculou aqui esse φ, né, que seria o φ e sat, porque eu estou falando de T e Psat, como tendo um valor, jogando aqui obviamente o valor de fator acêntrico, né, a nossa conta vai dar um resultado de 0,972. Então isso aqui que a gente calculou, pessoal, de novo, não é ainda o coeficiente de fugacidade que ele está pedindo aqui no enunciado, né? Ele quer o coeficiente de fugacidade a 260 Kelvin e 200 bar. Na verdade, o que a gente calculou foi a 260 Kelvin e a 0,61 bar, né? Então, o valor que a gente tem aqui vai entrar nessa parte da conta, ó. Seria 0,972. Tá bom? E aí, pessoal, quando a gente insere todos os valores aqui, né, do volume molar, da pressão, do Psat e do φ sat, no final das contas a gente obtém um gabarito do problema. Vou colocar aqui embaixo porque está um pouquinho bagunçado. Seria o valor de 1,4938 bar. Então, isso aí é o F que ele pede aqui para a gente, ó. Seria esse F aqui. Faltando o φ, pessoal. Aí a gente volta para a definição de coeficiente de fugacidade para uma substância pura. A gente sabe que o φ, numa dada condição de T e de P, é a própria fugacidade da substância, e aí vale tanto para líquido quanto para gás, né? Isso é independente do estado físico. Valeria até para sólido também, mas a gente não está trabalhando com sólido, dividido por P. Lembrando sempre, esse P que aparece aqui é o P na qual você obtive a fugacidade. Isso vai dar 7,47 vezes 10 elevado a menos 3, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.